Boa noite, estamos começando o nosso SBT Notícia deste Natal, 25 de dezembro de 2024. Agradecendo a sua audiência, esperando que você tenha tido aí uma excelente noite de Natal e aproveitando ainda para desejar a você, nosso telespectador, um Feliz Natal. Nós estamos recebendo no SBT Notícias de hoje o próximo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Dr. Rodrigo Fonseca das Costa. Dr. Rodrigo, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Feliz Natal. Boa noite, Feliz Natal. Boa noite a todos os espectadores do SBT. É um prazer estar aqui. O Ministério Público está sempre de portas abertas para a mídia, para a população. O que nós mais desejamos é que o Ministério Público esteja cada dia mais próximo da população e prestando contas do trabalho que a gente faz rotineiramente para a sociedade mato-grossense. Doutor, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como é que o senhor se tornou membro do Ministério Público e se é agora alçado ao mais alto posto do Ministério Público do Estado. Igor, eu vim para Mato Grosso, né, no ano de 2003, eu prestei concurso, tomei posse no ano de 2004 e eu iniciei minha carreira na cidade de Alta Floresta. Comecei lá, no intercídio que eu fiquei lá, acabou que um colega nosso se exonerou e eu fui para Porto Alegre do Norte. Fiquei um ano na região ali de Porto Alegre do Norte do Araguaia, vim para Pedra Preta, onde trabalhava em Pedra Preta e Tiquira, também substituí algumas vezes em Rondonópolis, depois fui para Paranatinga, Sorriso e voltei para Rondonópolis, onde sou promotor até hoje, né, e agora vou me afastar para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Como é que o senhor pretende conduzir com as suas digitais, com a experiência que o senhor adquiriu percorrendo o interior de Mato Grosso, como é que o senhor pretende conduzir o Ministério Público de Mato Grosso a partir do ano que vem? Igor, eu venho falando o seguinte, eu acho que uma das coisas que eu quero elencar como prioridade de gestão é o investimento em tecnologia, seja a tecnologia que auxilie o trabalho do Ministério Público como atividade fim, e aí eu me refiro à inteligência artificial, que hoje ela pode trazer mais agilidade na leitura, no cruzamento de dados, nas informações que nós precisamos e até mesmo num trabalho preventivo. Você pega uma licitação pública, se você tiver uma inteligência artificial sempre acompanhando essas licitações, quando uma empresa, por exemplo, que já detectou-se algum tipo de problema, seja na justiça ou em esfera administrativa, com algum tipo de punição, ingressa, ou alguém que tem sociedade nessa empresa, ingressa numa licitação pública, você consegue detectar antes de acontecer. A inteligência artificial você não consegue acompanhar manualmente um a um. Agora, pela inteligência artificial, você consegue um trabalho mais rápido. E eu também penso na tecnologia para aproximar o cidadão do Ministério Público. O que eu observo hoje na sociedade é que rede social, né? As redes sociais, os aplicativos de celular, eles são o futuro da comunicação na sociedade. E eu pretendo desenvolver um aplicativo dentro do site do Ministério Público, onde o cidadão tem um acesso direto ao Ministério Público. Ali mesmo ele conversa ou marca com o promotor um atendimento, mas que ele, sem sair da sua casa, consiga esse contato inicial com o Ministério Público de Mato Grosso. Doutor, com relação à estrutura administrativa do Ministério Público, né? O senhor vai montar aí um time de colegas, promotores, procuradores, para administrar a instituição. Como é que o senhor está pretendendo escalar esses jogadores, em quais áreas, enfim? Então, a gente já tem um desenho quase que fechado, né? Na verdade, são 3 subprocuradorias, né? Uma administrativa, uma de planejamento e uma jurídica. Na procuradoria, na subjurídica, vai ficar o Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, que já foi conselheiro do CNMP, procurador-geral 2 vezes, e tem vasta experiência aí nessa área jurídica, né? Na subadministrativa, a doutora Januária Dorileu, promotora em Várzea Grande, e na sub de planejamento, a doutora Anne Carini. Fica ali na Secretaria-Geral, que seria uma espécie tem algumas atribuições na atividade fim, mas vamos dizer assim, seria uma Casa Civil do Ministério Público, o doutor Adriano Stresch, né? O doutor Adriano Roberto continua à frente do GAECO, né, por mais 2 anos, nós temos uma resolução que limita o prazo a 4 anos, mas ele só está há 2 anos, e no NACO a gente está em conversas avançadas, deve ficar o doutor Marcelo Vaquiano. O senhor citou a questão do aparato de inteligência, e as investigações hoje cada vez mais necessitam desse particular, ou seja, não só da questão tecnológica, mas da questão pessoal, de pessoas que entendam da questão de inteligência, de contra-inteligência. Qual é que o senhor avalia essa questão
nas investigações, nas atribuições do Ministério Público, o papel da inteligência? Nós vamos ter que montar a equipe. O Ministério Público vai avançar. Hoje, por exemplo, você pega os GAECos ou o próprio NACO. Grande parte das investigações de hoje é feita com o quê? Extração de dados de telefones móveis, né? Isso me parece notório hoje. Você pega aí 50%, 60% do que se faz de material probatório. Hoje está mais ligado a documental e extração de dados do que a depoimentos, testemunhas propriamente ditas. O Ministério Público tem que estar sempre com, investimos agora recentemente, no Celebrite, e ele tem atualizações, porque os telefones vão evoluindo e você precisa ir atualizando para você fazer essa extração de dados. E a inteligência artificial ela ajuda muito no quê? No cruzamento dos dados que é retirado dos telefones, porque você vai ter que fazer uma análise daqueles dados. E é um conteúdo, você vê, hoje nós estamos falando, tem telefones hoje que são gigantes de armazenamento. E você vai ter que ir extraindo os dados que interessam à investigação. A inteligência artificial, a tecnologia serve para você fazer isso de forma mais rápida. Coisa que antigamente você demorava 6 meses, você está demorando 15 dias. Por quê? Porque a inteligência artificial faz um resumo inicial e depois você vai buscando já nas localizações corretas aqueles dados que você precisa. Também na investigação de empresas, você CNPJs, tudo que você joga ali dentro, você consegue uma agilidade para fazer o primeiro filtro, vamos dizer assim. Doutor, como é que o senhor pretende ter o relacionamento com os poderes constituídos, né? Não só o Poder Judiciário, está ali mais próximo do Ministério Público, mas também o Poder Executivo, o Poder Legislativo, instituições importantes também como o Tribunal de Contas, a OAB, a imprensa. Como é que o senhor vai fazer este trato, este relacionamento com esses poderes? Igor, eu sempre acreditei que a base de qualquer relacionamento interinstitucional, seja ele entre os poderes ou órgãos autônomos, OAB, Tribunal de Contas, é o diálogo respeitoso, harmônico e independente. É evidente que você sempre vai ter, vão surgir pequenos entraves que são necessários ao desenvolvimento de qualquer democracia, de qualquer sistema jurídico. Mas o diálogo harmonioso, o consenso, a busca de um entendimento que seja positivo para a sociedade é sempre o primeiro passo e a ideia de que aquilo traga um resultado mais imediato. É evidente que em alguns casos você não consegue, aí alguns embates são normais em qualquer relação interinstitucional, em qualquer democracia. E com relação à sociedade civil, não só a sociedade organizada, mas a sociedade de maneira geral, como é que o senhor pretende aproximar o Ministério Público, que o nome já fala, Ministério Público, como é que o senhor pretende aproximar ainda mais a instituição da população de maneira geral? Então, Igor, uma das coisas que eu idealizo é exatamente usar a tecnologia para aproximar o cidadão. Porque a gente vai andando no interior do estado inteiro, aí durante a campanha nossa, a gente andou muito, e mesmo aqui na capital, você tem um distrito que fica a 70 quilômetros, você tem distrito dentro do interior de Mato Grosso que fica a 100 quilômetros da sede do município, ou até mesmo grandes municípios. Você vai, a promotoria de Várzea Grande, determinados bairros de Várzea Grande, tem 20, 30 quilômetros para chegar na promotoria. Eu idealizo, tanto no site do Ministério Público, você tem uma central de atendimento ao cidadão, como até um aplicativo de celular que eu quero desenvolver, que seria uma forma do cidadão dar o primeiro passo, a primeira aproximação com o Ministério Público, seja para levar uma informação, levar uma reclamação, levar uma demanda, ou mesmo para marcar um atendimento presencial, mas ele teria aquele espaço ali para fazer essa primeira. Eu não estou mais no prédio da promotoria, eu estou na sua casa, a um clique de você. Essa é a minha ideia de aproximação do cidadão. Além disso, a gente quer trabalhar muito com campanhas, esclarecimentos, mostrar à sociedade aquilo que nós podemos auxiliar a população. Eu sempre defendo que o Ministério Público é um instrumento de pacificação social. A gente tem que estar próximo do cidadão, porque ele vai trazer a demanda. Muitas vezes, tem coisas que o cidadão traz, ideias, reclamações, que se não fosse essa comunicação mais rápida, demoraria para que o Ministério Público tivesse ciência daquilo. Há uma falta de abastecimento de água num bairro mais longínquo, ou seja, extensão de rede, de energia, são várias questões que o Ministério Público pode auxiliar e quanto mais ele tiver essa informação rápida, esse canal rápido com o cidadão,
mais ágil a gente vai ser na entrega de um resultado para a sociedade. Doutor, antes do nosso intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre temas específicos, sobre a questão da opinião sobre meio ambiente, sobre crime organizado, sobre as áreas de atuação do Ministério Público, mas eu queria, antes do intervalo, que o senhor fizesse uma avaliação do mandato do doutor Deusdedit, né? O senhor citou essa questão das campanhas, eu me recordo que foi um mandato bastante significativo também nesse ponto de conscientização com relação à violência contra as mulheres. Diversos temas foram tratados de maneira não só institucional, mas também de maneira didática com a sociedade. Qual que é a sua avaliação do mandato do Dr. Deusdedit? Eu, nesses 20 anos de Ministério Público, não tenho dúvida nenhuma que o Dr. Deusdedit, foi um dos procuradores gerais que trouxe uma evolução assim muito dinâmica e moderna ao Ministério Público. Ele trouxe várias inovações, em várias áreas. Ele evoluiu muito o nosso CEAF, hoje sob o comando do Dr. Antônio Sérgio, quem eu quero manter no cargo. Trouxe cursos de mestrado, doutorado para promotores, servidores, capacitou muito a nossa mão de obra, que é nosso maior patrimônio, e ele buscou campanhas que fossem de fácil percepção ao cidadão. Hoje mesmo, nós estive com ele na Procuradoria, no aeroporto, tem o Não é Não, das mulheres. Essas campanhas, elas trazem a comunicação do Ministério Público com a sociedade. O Dr. Deusdedit foi muito inovador e a gente deseja continuar criando esse impacto social, criando programas que mostrem ao cidadão os seus direitos, que mostrem a eles aonde reclamar esses direitos, como entrar em um canal rápido com o Ministério Público, como evitar que violações a direitos ocorram. Então, a gente quer trabalhar muito essas campanhas, trazer o cidadão para dentro do Ministério Público, levar o Ministério Público para a casa do cidadão, e a mídia é o nosso maior meio de inserção social. Quando a gente está aqui, Igor, você está falando para milhares de pessoas. E isso é muito importante para o Ministério Público, se comunicar, levar para o cidadão a informação, levar para o cidadão como o Ministério Público pode auxiliá-lo e como ele pode auxiliar o Ministério Público. Doutor Rodrigo, crime organizado. Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre isso. O Ministério Público tem um instrumento importante, que é o GAECO. O governo do Estado lançou recentemente um comitê e também um pacote de combate ao crime organizado, tolerância zero. Qual que é a visão do senhor e que instrumentos serão utilizados para reforçar o combate ao crime organizado em Mato Grosso? Igor, eu acho que o combate ao crime organizado é uma prioridade nacional. Se você fizer hoje uma pesquisa nos 27 estados brasileiros, nós temos um problema com o crescimento do crime organizado, das facções criminosas. A ideia do Ministério Público é integrar sempre os nossos GAECos aos demais atores da persecução penal do crime organizado. Esse modelo antigo de trabalhar em ilhas, de não estar integrado interior e capital, é um modelo que não obtém êxito. O que eu venho falando? O crime organizado, ele não tem limites territoriais, ele não tem limites de atribuição dentro de uma comarca, dentro de uma atribuição de uma promotoria. Ele é estadual, ele é nacional, hoje ele é transnacional. Nós precisamos integrar, seja a Polícia Civil, Militar, GCCO, a inteligência da Polícia Militar, a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público Federal. Nós temos que ter interlocução entre essas instituições para que, unidos, a gente consiga dar um combate mais efetivo. Então, a tônica do nosso trabalho vai ser a estruturação dos GAECos. Nós temos uma estruturação tanto de pessoal, porque o GAECO não é só do Ministério Público, ali tem Polícia Civil, Militar, sistema penal hoje integrado dentro do GAECO. Então, além de estruturar com pessoal os GAECos, nós precisamos integrar ele aos demais atores dessa persecução penal. Então, nós vamos fazer reuniões logo no começo do mandato, junto com a coordenação do GAECO, trazer os GAECos do interior e buscar essa integração. Essa integração tem que ser diária. Nós temos Cáceres, que é fronteira, nós temos Rondonópolis, que é a entrada do estado, Sinop, que busca ali o Nortão, Barra do Garças, outra entrada do estado de Mato Grosso, ali por Goiás. Tem que estar todo mundo integrado. A inteligência de todas as instituições tem que estar integrada e trabalhando em conjunto.
E o Ministério Público tem que agir muito nessa seara judicial na desmonetização do crime organizado, né, que é buscar ativos de forma que você vá desarticulando o crime organizado aos poucos. Com relação à questão ambiental, doutor Rodrigo, também uma outra coisa que aqui em Mato Grosso chamou bastante atenção, queimadas, apesar dos esforços que são bastante significativos do governo, a gente vê não só campanhas, mas também punições severas, e é uma outra área de atuação que o Ministério Público se destaca bastante. É algo que também o senhor deve acompanhar de perto? Não tenha dúvida. Eu tenho um projeto que nós estamos desenvolvendo, né? Nós vamos criar ele aí no primeiro, no máximo segundo ano de gestão, que é a criação de promotorias regionais do meio ambiente. Assim como foi feito, né, com a vara do crime organizado e com as promotorias, com os GAECOS, né, do crime organizado, de regionalizar, a gente tem a ideia de regionalizar uma parte do meio ambiente, como uma forma de você ter um promotor mais especialista e com mais estrutura. Porque quando você fala de meio ambiente, você não tem só a matéria técnico-jurídica, você tem satélite, você tem outras searas de conhecimento que tem que estar ali integrados. Você não consegue, por exemplo, ter em toda a promotoria uma estrutura de análise de imagem de satélite, de trabalho no sentido técnico de campo, vamos dizer assim. E se você criar promotorias regionais, você consegue melhorar essa estrutura. Então, nossa ideia é criar essas promotorias regionais, fazer cada vez mais uma integração com a SEMA. Eu defendo muito isso. Os órgãos públicos têm que ser integrados. Um tem que ter acesso às informações e ao sistema do outro, como uma forma do quê? O objetivo é comum, evitar, né, o desmatamento ilegal, evitar as queimadas. Nós temos um estado com uma dificuldade devido ao nosso período de seca, né? O nosso clima tem uma característica muito própria, né, do Cerrado, do Pantanal, e com isso a gente tem que evitar ao máximo que essa característica seja utilizada, às vezes, como desculpa para atitudes fora da lei. Com relação à estrutura do Ministério Público, o senhor pretende também fazer investimentos nas estruturas físicas das promotorias, em abrir novas cidades, concurso público? Óbvio que não no início, mas é uma das instituições onde os alunos de direito mais buscam, aguardam, né, o concurso público. Como é que o senhor pretende também organizar essa questão de investimentos em infraestrutura? Nós vamos lançar um concurso público para membros no ano de 2025 já, né? Já em 25 tem concurso? Já em 25. Nós temos hoje já uma deficiência, né? Eu costumo falar, Igor, que o estado de Mato Grosso, né, com a bênção de Deus, cresce num ritmo chinês. Então, a gente vai o estado cresce 7, 8, 10% ao ano, você aumenta a demanda de promotores. Se você falar em 5% de promotores ao ano, você vai falar em 10 membros por ano. Então, esse crescimento do estado do Mato Grosso vertiginoso cria as demandas. E a gente está em constante estudo para ver as promotorias, as cidades que vão crescendo, as comarcas, né? O judiciário também abrindo novas comarcas. Nós temos uma discussão hoje de Poxoréu, que foi incorporada à Primavera e devido a um crescimento, tem um distrito lá que cresceu muito, a gente deve estar reabrindo a comarca de Poxoréu, a promotoria de Poxoréu, que já é comarca. Tem a questão ali de Alto Taquari também. Então, nós temos umas discussões para fazer, né? Jucimeira, que houve ali uma integração. Então, nós vamos, conforme a demanda, e abrindo promotorias aonde nós tivermos necessidade de estar mais próximo, né, do cidadão. E eu tenho aí uma ideia de, com o tempo, a gente criar também pontos de atendimento, porque muitas vezes você tem duas cidades, só uma é comarca. E você pode, assim, em parceria com prefeituras e tal, pelo menos ter um ponto de atendimento, um local onde o cidadão traga a sua reclamação, principalmente nessas regiões mais distantes, como ali São José do Xingu, que ainda não é comarca. Há uma distância muito considerável entre a sede da promotoria, da comarca, e o município que não é sede. Isso dificulta um pouco o acesso do cidadão. Então, eu entendo que nesses municípios a gente tem que criar, seja por meio digital ou uma sala realmente de atendimento, mas a gente tem que aproximar mais o Ministério Público do cidadão nessas localidades. Perfeito. Doutor Rodrigo, queria agradecer a sua presença aqui conosco neste Natal. O senhor toma posse ano que vem, quero desejar sucesso na sua gestão e que o senhor volte mais vezes. O espaço aqui está sempre aberto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Igor, eu que quero agradecer tanto a você como ao SBT. Para nós é uma honra estar aqui falando tanto com
o SBT, com você, como com toda a sociedade mato-grossense. Nós estamos sempre à disposição, estamos para esclarecimentos, para conversas, para diálogos e para tentar evoluir o sistema jurídico e a sociedade mato-grossense como um todo.